Começando mais um Conectamente pela CDL-FM, lembrando que todo o nosso conteúdo é disponibilizado na plataforma multiprosa da CDL-BH e fica lá à disposição para você ouvir, reproduzir, mostrar para alguém quantas vezes quiser. O nosso programa fala com empreendedores, mas não só aquele que empreende, aquele que quer aprender, aquele que quer conhecer ou aquele que acha que conhecendo o empreendimento também transforma a sua própria vida. Por isso, hoje nós vamos falar de um segmento importante com alguém que conhece muito. Mas antes de apresentá-lo, eu queria pedir para que o Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL-BH, titular desse programa, fizesse aí rapidamente um spoilerzinho do tema de hoje. Bora lá, meu amigo Paulo Leite. O mercado global de turismo digital acaba de ultrapassar impressionantes 702 bilhões de dólares. No Brasil, essa revolução é nítida. Mais de 64% dos viajantes já acessam toda a sua jornada de forma online, 100% online. Isso impulsionado pela inteligência artificial e pelas telas de smartphone. O ato de viajar deixou de ser um luxo inacessível para se transformar em uma busca por experiência autêntica, hiperpersonalizada e democrática. E a gente tem um especialista que vai conversar com a gente aí hoje, né, Paulo? Conhece tudo sobre o assunto. Ele é diretor comercial de produtos em destino da Decolar. É o Roberto Rizzo Patron. Roberto, prazer te receber nessa prosa aqui do Conectamente. O prazer é meu estar aqui pela primeira vez e espero que a gente continue conversando em outras oportunidades também. Com certeza, você sabe que a primeira conversa aqui sempre gera uma segunda, uma terceira. Então, para começar a nossa conversa, ele que é um estudioso do assunto de turismo, porque ele tem que viajar, ele, a mulher e 4 filhos. Então ele tem que conhecer o mercado de turismo, não tem jeito. Ele é quem vai fazer a primeira pergunta, diga lá, Fernando. Tem que pesquisar, né, Paulo? Tem que pesquisar, não tem jeito. Bora lá. Roberto, fala pra gente, cara. A Decolar é uma gigante do mercado mundial, mas as pessoas, os nossos ouvintes aí, querem saber um pouco da história da Decolar. Conta aí pra gente. Bom, a Decolar é uma empresa que foi fundada em 1999, já há alguns anos, que a gente tem uma presença em mais de 19 países da América Latina, temos mais de 30 milhões de clientes, todo ano, aproximadamente o último ano, a gente teve mais de 35 milhões de viagens, e bom, afinal, isso nos posiciona como a travel tech líder na América Latina, né? A gente tem marcas como, bom, aqui no Brasil, a Decolar, mas é uma empresa do Grupo Despegar, que tem a Viajes Falabella, que está presente no Chile, a Best Day, que está no México, Hotel Do, que é uma empresa que cuida toda a parte do B2B, a Coin, que é uma empresa de produtos financeiros, ViajaNet, a Stays, que cuida de tudo que é aluguel por temporada. Então, é uma empresa que a gente tem omnicanalidade, né? A gente está em site, aplicativo, WhatsApp, videochamada, call center, inteligência artificial e até lojas que a gente tem pelo Brasil, né? Bom, vamos começar. Desculpa. Tá, vamos começar falando sobre um aspecto que você abordou, que é a inteligência artificial. A gente sempre se preocupa com a inteligência artificial, mas hoje nós estamos vendo os movimentos da inteligência artificial aderindo à experiência do homem e não substituindo a experiência do homem. No caso do turismo, ela substitui o agente de viagens, criando um novo tipo de consultor mais personalizado, baseado em dados, ou ela complementa aquilo que o cliente, que o consumidor precisa saber para a jornada ser mais experiente? A gente acredita que a inteligência artificial hoje complementa muito o humano, e vice-versa. A gente tem a Sofia, né, que é uma companheira de viagem de IA generativa,
que está presente em toda a experiência do viajante, né? Desde a inspiração e busca até a reserva e o suporte pós-venda, né? A gente já tem hoje mais de 1 milhão de conversas mensais. Agora, a Sofia, ela não só reduz, por exemplo, os contatos assistidos, né, em quase 40%, mas sim elevou, por exemplo, o nosso NPS em um pouco mais de 10 pontos. E a gente acredita, indo à tua pergunta, que acreditamos no poder de humano mais IA. E esta abordagem híbrida demonstrou, do nosso lado, ser 2,5 vezes mais eficaz do que qualquer um dos trabalhos por separado, já seja só IA ou só humano, né? E hoje em dia, todos os usuários que utilizam o serviço, né, são primeiramente atendidos pela Sofia. A gente processa mais de 2.500 chamadas por dia, né? E isso tem ajudado muito a que as equipes de humanos possam focar em assuntos prioritários, dando um melhor atendimento e melhor nível de serviço para os nossos clientes, enquanto a IA vai resolvendo outro tipo de problemas. E quando precisa, entra o agente humano para finalizar ou agregar valor. Então, a gente, de novo, essa abordagem híbrida em que a gente está apostando já demonstrou ser 2,5 vezes mais eficaz do que qualquer um dos dois trabalhando separadamente. A Decolar conecta milhões de clientes a milhares de parceiros locais. Qual foi o maior aprendizado ao transformar pequenos negócios familiares em fornecedores de uma plataforma global? A gente tem um dos objetivos de poder apoiar o papel central no desenvolvimento do turismo na nossa região. A gente aposta por uma plataforma digital, um hub digital de viagens. E a gente o que procura é democratizar o turismo. A gente quer desenvolver os destinos, desenvolver o mercado e ajudar a hotelaria, pequenos negócios, hotéis independentes, pousadas de todo tipo a conseguir absorver a demanda que a gente leva para esses destinos, e não só em grandes cidades, né? Senão a gente consegue levar viajantes da América Latina toda, Brasil todo, para novos destinos e descobrirem o país. E com isso a gente gerar oportunidade econômica para esses destinos também. Quando a gente fala em processos que discutem essa realidade do turismo no impacto com a economia, a gente tem sempre o turismo mais ou menos como um termômetro do processo econômico. O que é que o comportamento dos clientes da Decolar revela hoje sobre confiança do consumidor brasileiro e do latino-americano nos processos econômicos? Bom, para você ter uma ideia, agora nas férias de julho, né, que a gente está agora, a gente registrou um aumento de 40% na procura por hospedagens, em comparação com o mesmo período do ano passado. Existe um cenário equilibrado entre destinos nacionais e internacionais, nas preferências dos brasileiros, e isso também nos diz muito sobre o que as pessoas continuam apostando nas viagens. Então, assim, a situação econômica pode ser mas uma das coisas que a gente vê que as pessoas não estão abrindo mão é de viajar, é de ter experiências. E isso mostra para a gente, não só das pessoas indo viajar de avião, mas também pegando o carro, indo para o interior, pegando um ônibus, indo para o interior, indo conhecer o Brasil, desconectar um pouco, aproveitar a família, os amigos. E a gente vê muito esse crescimento. E uma das coisas interessantes é que cada vez mais, se bem a gente vê talvez menos pessoas, a gente vê que elas se planejam muito mais.
elas se planejam com mais antecedência, elas já escolhem o destino e fazem a reserva junto da hospedagem, do traslado, do aluguel do carro ou das experiências que vão fazer naquele destino. E a gente nota isso pelo incremento que a gente vê em todos esses serviços que vão junto nessa jornada do viajante, né? Durante esse período em que eles estão fora, já seja uma viagem, ou seja turismo, ou seja de lazer, dependendo do tipo, né? Mas é isso que a gente está olhando agora e que os usuários estão confiando muito na Decolar para poder fazer todas essas ter essas experiências, né, que eles querem. Essas experiências, muitas vezes, ou boa parte delas, né, são inspiradas pelas redes sociais. E ao mesmo tempo a gente tem um dilema porque muitas vezes elas são irreais, né? Como que vocês conseguem fazer o equilíbrio dessas experiências ou dessa expectativa gerada, principalmente pelos influenciadores, com o que acontece na realidade na hora que o passageiro, né, ou o seu cliente chega lá no local escolhido? Olha, por exemplo, nessas feiras de julho, a gente viu um cenário bem equilibrado entre o nacional e internacional. Tem uma aposta muito grande por destinos de frio, por exemplo, alguns vão para Gramado, para Campos, ou lá fora vão para Santiago do Chile para ir para esquiar nessa época, Bariloche, Ushuaia. Outros procuram um pouquinho de calor e vão para Maceió, para Salvador, Porto de Galinhas, ou para fora Orlando e Caribe. E sim, os influencers, eles ditam um pouco o que as pessoas um pouco querem. Eles vão um pouco colocar na cabeça das pessoas o que está bombando, o que é bom, para onde que eles devem ir, o que eles deveriam fazer. E aí que eu acho importante nós, como uma plataforma completa de viagem, mostrar essas opções para os clientes do que eles, na real, poderiam fazer naquele destino, já ter o hotel dos sonhos, inclusive as experiências no destino que eles poderiam fazer. E a gente tem, de novo, né, a Sofia para ajudar em toda essa jornada, né, e um pouco eles verem a realidade que eles têm e nós, do nosso lado, fazer o maior esforço para que essa viagem seja o mais econômica possível. Então, a gente trabalha com muitos hotéis, provedores de todo o ecossistema, buscando sempre um preço que seja muito acessível para o nosso público, que eles possam, afinal, conquistar aquela viagem. E muito mais com que a gente consegue ajudar brindando essas informações com antecedência, para eles se programarem. Inclusive, por exemplo, agora, não sei se vocês viram nas redes sociais, mas a gente trabalha com alguns influenciadores e micro-influenciadores que mostram os destinos em que a gente atua. E eles mostram alguns hotéis, fazem alguns passeios, mostram os restaurantes recomendados do lugar, para que as pessoas possam ver como que é a realidade lá. E que isso que estão vendo através dos micro-influencers, influencers que trabalham conosco, possam encontrar no nosso site. Então, a gente tenta caçar essa realidade com o que realmente vão encontrar na nossa plataforma. Assim como outras empresas, e nós estamos conversando com outros empreendedores que também devem viver, às vezes, uma realidade muito parecida da de vocês, que é reunir milhares de pequenos fornecedores. Vocês têm muitos fornecedores reunidos no mesmo pacote oferecido, por exemplo. Como é que você mantém a qualidade da oferta numa cadeia que é tão pulverizada, sem deixar que uma experiência ruim dessas possa comprometer o pacote inteiro, a experiência toda? Esse é um ponto muito interessante. Eu acho que é uma das coisas que, para muitos empreendedores, é necessário entender. Muitas vezes você quer abarcar tudo e você pode perder o controle dessa operação, dessa gestão. E com isso, um ponto nessa cadeia pode atrapalhar a experiência completa. Então, mesmo que tenha, assim, por exemplo, um voo muito bom, a hospedagem, o hotel maravilhoso, tudo, mas talvez o transporte do aeroporto para o hotel não foi bom.
e, e estragou a experiência. Então, esse tipo de coisas são chave. A gente tem muito cuidado, primeiro, com as empresas com as quais a gente conecta dentro da plataforma. A gente tem equipes que cuidam dessas relações, dessas experiências com os parceiros. A gente trabalha um foco com cada um deles em principalmente 3 pilares. Tudo que é ter um bom preço para o nosso mercado. A gente conhecendo o perfil do consumidor e fazendo recomendações para esses parceiros de qual que poderia ser o preço para otimizar as vendas que eles têm e também brindar a melhor experiência para os parceiros. A gente foca muito na parte de disponibilidade, de ter as melhores datas disponíveis e super bem configuradas, e também na parte de confiabilidade, de qualidade do produto que está sendo oferecido, da experiência que está tendo o viajante, né, o hóspede, o viajante em geral, por meio das avaliações que eles deixam, os comentários que eles deixam conosco. A gente faz estudos onde a gente recopila a voz desse viajante para entender como foi a jornada dessa viagem como um todo, não só falando de um produto de forma isolada, e sim do pacote como um todo. Então a gente tem um cuidado muito específico. E outra das coisas que a gente toma muito cuidado é do algoritmo, que mostra, que tem os resultados da busca, né? Quando você entra na plataforma. A gente sempre quer mostrar não só os produtos que afinal estão dados os filtros que o viajante fez, e sim os que o viajante fez, porém que vão oferecer a melhor experiência, porque tem uma boa qualidade, porque tem disponibilidade por si esse viajante muda datas, que tem um preço com boas promoções, um preço acessível. Então a gente tem muito cuidado do relacionamento com os parceiros, ter o parceiro certo conectado conosco e da gente mostrar o parceiro certo também para o nosso cliente, né? A gente entende o comportamento dos viajantes e tenta mostrar não só o que vai ser melhor para ele, senão também em base ao histórico do que ele normalmente procura, né, dentro da plataforma. Então, esses são alguns dos cuidados que a gente tem quando trabalha com uma cadeia tão grande, né, dentro do setor. Roberto, eu tenho uma curiosidade. Existe algum comportamento dos brasileiros que surpreende e que é diferente do resto da América Latina? Seja relacionado à vivência da viagem, à maneira de comprar ou até de pesquisar? Bom, eu acho que essa daqui todo mundo sabe, mas, bom, Brasil é um país onde as pessoas compram bastante de última hora, deixam as coisas para o último momento, a decisão, ou vão fazendo compras de forma pipocada, vamos dizer assim, escolhem o voo e depois, putz, agora eu preciso ver o hotel. Ai, esqueci que tem passeios, e vão fazendo isso de forma separada. E aí a gente entra muito para oferecer, a gente lançou o carrinho de compras, né, para você ir colocando já, e a gente vai mostrando o que mais poderia colocar da viagem para adiantar isso e, óbvio, ter um bom preço no final, né, dá para ter uma economia de até uns 35%, né, com esse tipo de comportamento. E a outra coisa é, bom, o brasileiro gosta muito de parcelar. Utilizar o Pix, parcelar as compras, porque isso permite para eles conseguir o sonho de uma viagem perfeita, né? Um pouco aquilo que vocês comentavam sobre a influência a redundância dos influenciadores, deles quererem ter o mesmo com o parcelamento, pois muitas vezes isso não dói tanto, né? E aí a gente mostra também, dá muitas opções de financiamento dentro da plataforma, mas sempre mostrando os preços finais também, né? Para tomar um cuidado e que as pessoas não saiam gastando, vamos dizer assim, viagens que talvez vão gerar um pouco de sufoco depois. Mas a gente mostra todos os tipos de financiamento que dá, parcelamento sem juros, em 6 vezes, 12 vezes, via Pix, etc., né? Inclusive utilizando o próprio iFood, né?
Me conta uma coisa, nós estamos falando num cenário que é absolutamente disruptivo se você pegar a Decolar do final dos anos 90, quando foi criada, até 2026. Disrupção por completa em tudo. Em 90 não se imaginava a importância do smartphone, da facilidade de chegar até o consumidor, do consumidor chegar até o produto. Qual que é o futuro disso? Como é que você, que está envolvido nessa lógica do mercado de turismo, entende o futuro desse negócio? Olha, isso a gente está hoje em dia muito no dia a dia, porque, bom, a gente, desde 1999, a gente revolucionou, primeiro dentro da América Latina, se tornando pioneiros na venda online, né, de passagens aéreas, por exemplo. Em 2012, a gente se antecipou um pouco à revolução mobile, né, ao desenvolver o primeiro aplicativo de viagens na América Latina. Em 2024, a gente lançou a Sofia, né, como uma nova forma de se comunicar via IA generativa com nossos usuários. E hoje a gente tem o objetivo de triplicar o tamanho da companhia. É isso mesmo, triplicar. Buscamos um salto de 3 vezes. E a gente vem crescendo muito nessa linha. A gente está fazendo uma aposta muito grande, principalmente com num mundo em que a gente acredita que as empresas não podem jogar de forma isolada. Eu acho que uma das coisas que vem pela frente como futuro da IA, mas as coisas que a gente precisa apostar como empresa é nos ecossistemas. Eu estaria dizendo que são os ecossistemas que vão fazer isso. Não dá para você só apostar no que você faz e fazer isso com IA. Você precisa de ecossistemas, você precisa de oferecer uma jornada completa para as pessoas. Eu acho que a IA vai permitir às pessoas, ou fazer com que as pessoas queiram resolver tudo num único lugar. Tudo de uma vez só. De uma forma simples, de uma forma intuitiva. Seja por voz, com uns 2 cliques no WhatsApp, o que for, mas vão querer resolver tudo num único lugar. Então, se você não faz parte de um ecossistema que permita oferecer isso, você pode ter algum problema aí no futuro, né? Por isso que a gente aposta muito no trabalho com o iFood, toda a parte das viagens como a Decolar ou dos hotéis, toda a parte dos eventos com a Simpla, que também faz parte do nosso grupo. Então a gente consegue oferecer, por exemplo, no futuro, eu vou para um show de X artista em tal cidade. Bom, perfeito, eu entro no site, vou comprar o show e eu já vejo que a Decolar, por ser parceira, ela consegue ter um desconto no voo e no hotel. Então eu já vejo no mapinha, perto da onde vai ser o show, quais opções eu tenho. E eu consigo lá diretamente já fazer as minhas reservas do voo, do hotel, a compra do show. E eu consigo fazer isso, inclusive, com meus pontos que eu tenho do gasto que eu faço no iFood. Então, consigo vingar meus pontos como cashback. Então, tudo isso num único lugar. De uma forma simples, onde a tecnologia, a IA, me ajudou a concluir uma viagem inteira sem sair da mesma tela. É isso, né? Cada vez que seja uma compra mais simples e guiada. Perfeito. Olha, eu tenho certeza que eu tinha mais umas 20 perguntas, o Fernando também, mas o tempo é nosso cruel inimigo. Sempre que o tempo bate na porta, a gente só pode lamentar e dizer que a gente quer uma próxima conversa com você. Mas antes de te agradecer, de encerrar esse programa, eu vou pedir para o Fernando fazer um resumo da nossa prosa de hoje. Paulo, muita coisa boa, né? Mas o principal que eu ouvi da Decolar, o Roberto trouxe para a gente uma empresa global com uma visão local, né? Ele falou da questão da IA generativa, uma coisa que a gente tem falado, e como que ela potencializou, inclusive, o atendimento e a conexão com esses clientes. Ele trouxe a colaboração entre as grandes empresas, né? Trouxe o iFood, o Simpla, como uma forma de atender ainda melhor o seu consumidor. E, ao mesmo tempo, ele traz a perspectiva de como que a Decolar transforma a vida de negócios locais
potencializando empresas familiares, como que ela contrata micro-influenciadores para gerar a vivência real para as pessoas que vão até aquele local. Então é uma empresa global com um olhar local. Perfeito. Roberto Riso Patron, você que é diretor comercial de produtos sem destino da Decolar, aprovou o resumo do programa feito pelo Fernando ou ele precisa voltar, ele precisa voltar para fazer uma segunda chance? Não, é muito bom. Acho que falou tudo aí do que a gente está apostando. E nessa linha de IA que é tão importante, uma das grandes apostas que a gente tem, que tinha a gente no início do ano passado, era que, por exemplo, 10% de todos os funcionários da empresa, né, FTEs, que a gente chama, né, as pessoas que trabalham em tempo integral conosco, fossem agentes de IA. E a gente ficou feliz em falar que a gente já tem superado essa meta. 20% já dos nossos FTEs são IA dentro da empresa. Então, a gente vem cumprindo tudo isso que a gente está falando para poder ajudar, afinal, aos nossos parceiros e clientes da melhor forma possível. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aí para conversar conosco. Foi um enorme prazer. E o convite já fica feito por uma outra oportunidade. Perfeito. Que assim seja. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. O Conectamente de hoje está ficando por aqui. Falei no começo do programa, mas vou repetir. Multiprosa da CDLBH é uma plataforma de conteúdos e o Conectamente está lá disponível para você ouvir, mostrar para alguém, replicar, entender, estudar, tudo que você quiser fazer, porque está lá à sua disposição o conteúdo que nós acabamos de exibir agora. Muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem tem mais um Conectamente. Até lá.